Mateus, capítulo 16, versículos 13 e seguintes. Alguns versículos. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo lhe disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Fecha os seus olhos. Espírito Santo, toma-me e me usa para a glória do nome do Senhor Jesus. Fala conosco, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Veja bem, queridos, que eu vou ressaltar, Jesus disse: tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as chaves do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja, sob esta pedra. A pedra que Cristo Jesus se refere aqui não é a pessoa de Pedro, mas é a afirmação de Pedro. Porque veja bem que Jesus diz: não foi a carne, não foi o sangue, que te revelou o quê? A afirmação de Pedro. A afirmação foi categórica: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, sob essa afirmação, essa é a pedra. Mesmo porque etimologicamente a palavra Pedro vem do grego, é Petros, e Petros é fragmento de rocha. E a palavra pedra do grego é pedra mesmo, grande, é rocha, é fundamento. É fundamento, e sob essa pedra eu edificarei a minha igreja. Veja bem, a pedra tem que ser sólida. Paulo diz em 1 Coríntios 3, versículo 11: ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já foi posto, o qual é Cristo Jesus. E veja como cada um edifica sobre este fundamento. Então, fundamento só é sólido se for rocha. O fundamento não pode ser sobre um fragmento de rocha, ela não suportaria. Porém, rocha. Rocha é um alicerce seguro. Ademais, Jesus diz: aquele que ouve a minha palavra e aguarda no seu coração, eu assemelhá-lo-ei como um homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha. E vieram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não a derribaram, porque ela foi edificada sobre a rocha. Veja bem que aquele que ouve a minha palavra e não a pratica, Jesus diz, eu vou assemelhá-lo ao homem imprudente,
que edificou a sua casa sobre a areia. E vieram os rios, e sopraram os ventos, e derribaram aquela casa, porque ela foi edificada sobre a areia. Então, o fundamento é Cristo. Cristo é a rocha sobre a qual a igreja está edificada. No dia de Pentecostes, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse em Atos 2: vocês, edificadores, rejeitaram a pedra angular. A pedra angular é a pedra que suporta todas as demais pedras sobre ela. Quem rejeitou? Os judeus. E quem os judeus rejeitaram? O Senhor Jesus. Então, Jesus é a rocha sobre a qual a igreja é edificada. Compreenderam, irmãos? Muito bem. A palavra igreja do grego é eclésia. E ela tem um significado muito especial. Porque Cristo morreu por sua igreja, veja bem. Cristo derramou sangue por sua igreja. Igreja o que é? É uma casa espiritual. Aliás, o próprio apóstolo Pedro diz na primeira carta dele, vós sois, se eu não me engano, no capítulo 5, ele diz que somos casa espiritual, sacerdócio santo, edificado sobre Cristo Jesus. Ou seja, cada um de nós é um tijolinho espiritual colocado sobre a rocha que é Cristo, no qual ele edifica uma casa espiritual e Deus habita nessa casa espiritual. Olha que coisa tremenda. Eclésia tem o significado de os chamados, os escolhidos. Os chamados para fora. Olha, quando a gente fala chamados para fora, seria o mesmo que estivesse alguém gritando lá fora e a gente fosse chamado para fora, para você poder compreender. Mas o significado de eclésia, chamados para fora, é chamados para fora do sistema do mundo. O mundo acabou tendo um senhor com letra minúscula, o Deus deste mundo, conhecido por Deus deste século, o qual é o diabo. Ele se tornou o Deus com letra minúscula deste mundo, o Deus deste século. E o que ele usou nos nossos primitivos pais, Adão e Eva, nada mais foi do que falar com a nossa parte que pensa. O que é que pensa em nós? Nosso espírito e nossa mente. É o local dos pensamentos. E ele fez uma proposta para eles, a qual, infelizmente, eles acolheram essa proposta. E quando eles acolheram essa proposta, eles ficaram mergulhados, imergidos no mundo de Satanás. Passaram-se de Deus para o diabo. E ficou fácil para o diabo. Por quê? Porque todos nós descendemos de Adão e Eva. A Bíblia é clara a falar a respeito disso. Tanto a Bíblia é clara, que a Bíblia diz que por causa do pecado de Adão e Eva, nós já nascemos com o pecado em nós, que é conhecido, usualmente, pelo pecado original, ou pelo pecado da raça. Foi o pecado que levou à queda do homem e da mulher. Compreenderam? Aí você poderia dizer, mas tem tanta raça na terra, será que foi só Adão e Eva? Foi só Adão e Eva. Em Gênesis 3, Deus disse, tu és pó, e ao pó tu tornarás. Então, qualquer ser humano, de qualquer etnia, de qualquer raça, chega um dia que volta ao pó da terra.
E essa condenação foi dada para Adão e Eva. Então, isso demonstra que todos viemos de um só casal, Adão e Eva. Compreenderam o que eu estou dizendo? E aí, morremos. É coisa difícil, é coisa terrível, mas necessária. Foi necessário que Deus permitisse a morte do ser humano, da raça humana, para que pudesse ter vida novamente. E para que pudesse ter vida novamente, o Deus eterno teve que se fazer igual a nós, semelhante a nós. Teve que se fazer carne, teve que habitar entre nós. Para quê? Para ser o representante do homem. Homem vem de humus, de terra. Então Jesus teve que vir de terra. E para vir de terra, ele teve que nascer de Maria, que era filha descendente de Davi, e na qual ela também tinha a origem terrena, igualzinho Adão e Eva. E como então nosso representante, ele teve que dar sua vida por nós. E quando ele morreu na cruz e expirou na cruz, ele deu salvação para nós. Veja bem. Então houve uma mensagem, uma boa nova. Jesus diz: vai e anuncia o evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo, aquele que não crer será condenado. Ide pelo mundo todo, pregai o evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. Veja bem, prega o evangelho a toda criatura. Ele não diz vai e prega o evangelho a todo filho, porque o homem não era mais filho de Deus, mas só criatura de Deus, criatura racional de Deus. Mas Deus nos amou de tal maneira que quis que nós nos tornássemos seus filhos. E o que significa evangelho? Evangelho significa boa notícia, notícia boa, notícia de perdão, notícia de salvação. Olha, Deus está salvando a humanidade, desde que a humanidade creia que Jesus Cristo pagou o pecado de todos na cruz. Aqueles que recebem Jesus passam a ter a vida eterna. E quando nós ouvimos o evangelho da nossa salvação, Deus nos selou com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, para habitar em nós. E em Efésios capítulo 1, versículos 11 e seguintes, diz que quando cremos no evangelho, isto é, quando cremos na boa nova, quando cremos nessa notícia extraordinária, Deus está dizendo: você não precisa mais ter medo. Se você crê em mim de todo o teu coração, eu te dou a vida eterna, eu perdoo os teus pecados e eu vou te levar para onde eu estiver. Você crê nisso? E você diz: eu creio. Então você é selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo é o penhor, o selo é a garantia que Deus coloca em nós, dizendo para nós: você tem a minha garantia que eu te dei a vida eterna. É o meu Espírito que habita dentro de você, glória a Deus. Então, a palavra chamados para fora significa santificado. Santificado é chamado para fora, chamado, separado por Deus e chamado para fora. Para fora de quem?
para fora de Satanás, para fora do mundo, para fora do pecado. Nós somos chamados por Jesus para alabaçurrimicanta, alabachora, e para termos a vida eterna. E nós somos retirados quando nós dizemos sim, eu recebo Jesus, porque Ele diz na palavra: tu és pó, ao pó voltará. Mas Ele diz também: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aleluia! E eu creio nessa mensagem. Eu creio nesse Jesus de todo o meu coração. E eu me rendo a Ele, eu me entrego a Ele, eu confio nele. E eu sei que eu estou sendo chamado para fora do pensamento do mundo, para fora do domínio do diabo, para fora do que o mundo quer que eu pense igual a ele. Sou chamado para fora. Veja bem, nós somos santificados instantaneamente em Cristo Jesus. Onde está isso? Em Hebreus 10, 10. Fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus, feita uma vez por nós, uma só. E não precisa ser renovada, porque é uma vez só que Ele se deu por nós. Porém, basta isso? Não, esse é só apenas o começo. O Espírito Santo que habita em nós agora, passa a habitar em nós, vai trabalhar conosco para nós crescermos nessa santificação. Ele vai dar uma progressão, nós vamos progredir na nossa santificação. Ele que vai nos ajudar. E quando vier o Espírito, Jesus diz, João 14, Ele vos guiará por toda a verdade. E Ele vos consolará. Paulo diz, quando eu não souber orar, eu tenho que saber que o Espírito que habita em mim ora com gemidos inexprimíveis, intercede por mim. Olha só que coisa tremenda. Então, se nós entregamos a vida com sinceridade para Deus, Deus nos deu com sinceridade a presença do Espírito Santo dentro de nós. Por isso que Paulo fala em Romanos 8, verso 14, que se temos o Espírito, devemos nos inclinar para o Espírito de Deus. Ele fala inclinar. O que é inclinar? Se interessar, querer ouvir. Veja bem, eu me inclino para a Bíblia e leio a palavra de Deus, eu me interesso pela Bíblia. Ninguém se inclina para alguma coisa se não tiver interesse. Entendeu o que eu estou dizendo? Por exemplo, não estamos condenando de jeito nenhum, mas citando o exemplo. Vai ter um jogo lá no Morumbi, e o meu time vai jogar, está para sair um ônibus de Pederneiras, e quem quiser ir é só entrar no ônibus, a prefeitura pagou. Não tem problema nenhum. Se você tiver interesse, você se inclina e vai. Entendeu o que eu estou falando? Para poder exemplificar de uma maneira assim. Se você não tiver interesse, você não vai. Da mesma forma, se você tiver interesse pelas coisas de Deus, você vai se inclinar para o Espírito de Deus. Veja bem. E o que o Espírito de Deus faz dentro de nós? Trabalha conosco. Tem muitos que têm um caráter forte, têm um temperamento indomável, né? Tá? Quando, algum tempo atrás, eu me dediquei a estudar os temperamentos, naquela época, não sei se mudou hoje, mas eram divididos em 4 temperamentos básicos, né? Tinha o fleumático, tinha o melancólico, tinha o sanguíneo e tinha o colérico.
Alguém já ouviu isso? Levanta a mão para mim ter noção. Aí, alguns já, graças a Deus. O que é o fleumático? O fleumático é o seguinte: está caindo o mundo lá fora e ele está tranquilo. Calma, rapaz, isso não é nada. Está entendendo? Caiu uma bomba ali fora e ele não se altera. O que é o melancólico? O melancólico é aquele que tem sol, mas pode vir chuva hoje. Eu vou trabalhar, mas e se eu passar mal? É o melancólico. Lá no ano passado, eu já tive um problemão. Acho que eu vou ter esse mesmo problema. E só fica remoendo o passado e sofrendo, porque é melancólico. Não vai dar certo. Você está mostrando para ele, tem tudo para dar certo. Não vai dar certo, eu tenho dúvida. Está entendendo? Os artistas são normalmente melancólicos. Você sabia disso? O Beethoven, alguém já escutou, né? Ele tocava uma música suave, vinha de repente, alto, subia, porque era o temperamento melancólico. O que é o temperamento sanguíneo? Relô brigou, é bom vendedor, é bom de conversa, está entendendo? Esse é o sanguíneo. Sanguíneo é assim, né? E o fleumático é o general, é o coronel, é o capitão, está entendendo? Exigente demais. Então, mas o Espírito Santo, ele pode trabalhar com cada temperamento. Por exemplo, o melancólico, você vai pregar que só Jesus Cristo salva. Ele fala, então me responde quem foi a mulher de Caim. Porque duvida muito, duvida de tudo. Mas foi Adão e Eva. Prova para mim que foi Adão e Eva. Como é que só Adão e Eva, se tem tanta raça diferente na terra? Está compreendendo? Melancólico. O fleumático, ele escuta, não discute com você, e muitas vezes crê, outras vezes não crê, mas não fala nada. O sanguíneo, não é assim. E aí você tem que provar na Bíblia. Para cada um, você tem que estar preparado para pregar a palavra de Deus. Está entendendo aí, né? O colérico, então, você começa a falar, Jesus é um general. Ele é o comandante supremo. Está entendendo? Ele tem um exército. E tem uma hierarquia. Quem manda no exército é o arcanjo Miguel. Depois tem uma porção de... Aí ele começa a se interessar. Compreendeu? Então, amados, queridos, é só o Espírito Santo. E se recebe Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vai começar a trabalhar. Porque o colérico é difícil de perdoar. O sanguíneo duvida que existe perdão. Já o sanguíneo e o fleumático é um pouco mais fácil de se trabalhar, digo eu como homem, né? Porém, irmãos queridos, a mensagem é uma só. Jesus derramou sangue por você. E se você receber Jesus, Ele te perdoa e Ele te conduz para o céu. Mas é só isso e depois é só buscar prosperidade? Não, meu amigo, esse é só o comecinho, viu? Ele vai trabalhar com você agora. Jesus é o alter ego, o outro eu, ou seja, na presença pelo Espírito. Hoje eu estou convosco, Ele disse para os discípulos. Amanhã eu estarei em vós. O Espírito Santo é o nosso advogado. Olha só, Jesus é o nosso advogado. 1 João 2. O Espírito Santo é o Consolador. Jesus é o Consolador. Pedro, você me negou 3 vezes, mas eu te perdoo. Está compreendendo aí o que eu estou falando? Então, Jesus está trabalhando em nós pelo seu Espírito. Antes ele podia estar com os discípulos, com os 12, depois com os 500, depois com mais. Mas hoje ele pode estar na terra inteira, pelo seu Espírito, trabalhando com todo aquele que crê no seu nome, pelo Espírito. Aleluia.
Ele pode estar aqui nesta igreja e está, mas ele pode estar na igreja ali embaixo, na outra lá em cima, na outra lá, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente no meio deles. Aleluia. Agora veja bem, quem é de Cristo? O que ouve Cristo. Quem ouve Cristo? O que ouve se inclina para o Espírito Santo, Romanos 8,14. Por quê? Os que se inclinam para a carne, se deleitam na carne, ele pode até ter dito, eu recebi Jesus, mas não recebeu. Porque se tivesse recebido Jesus, beberia da água viva, comeria do maná do céu, e não trocaria Jesus por nada, colocaria Jesus em primeiro lugar na sua vida. Compreendeu o que eu estou dizendo? Então, Jesus trabalha na nossa personalidade, no nosso temperamento, para nos formar a sua semelhança. E a Bíblia fala que Ele dá o fruto do Espírito em nós. Veja bem, quais são os frutos do Espírito? Amor, Gálatas 5. Paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, e contra estas coisas não há lei. Precisa explicar o que é mansidão? Não. Ah, pastor, mas eu não sou manso, de vez em quando eu subo a serra. Mas a serra pode ser descida de novo, não é? Porque se tem subida, tem descida, não tem? Estou brincando. O Espírito de Deus quer desenvolver em nós mansidão. Compreendeu? Bondade, olha, bondade. Vamos ser bons. Ah, eu não vou ser bom com aquele, porque aquele foi muito mal comigo. Não seja mal porque o outro é mal. Seja bom. Jesus ensina isso? Ensina. Não ameis apenas os que vos amam, os que vos perseguem, os que vos caluniam. Ora por eles, queira bem a eles. Se você saudar apenas os que te amam, os fariseus fazem isso também. Saúda. Se a casa for digna, a paz de Cristo vai entrar naquela casa. Se não for, vai voltar para você. Não fale mal porque falaram mal. Antes, ore a Deus, abençoa. Sabe, nós não devemos julgar, mas devemos amar. Amar o que é? É querer bem. É duro querer o bem de quem nos fez o mal. Porém, Jesus quis o bem até daqueles que o pregaram numa cruz. E muitos soldados romanos foram salvos por ele, olha bem. É fácil demais ser mal. Onde está o ensinamento do mal e da maldade? Onde? No mundo. Nos pensamentos de Satanás, que diz, bateu, bata mais forte. Te deu um soco, dê 2. Falou mal, vai tirar satisfação. Esse é o ensino do mundo. Não leve desaforo para casa. Não é assim? É assim ou não é assim? Não engula. Você tem sangue de barata? Barata não tem sangue. Você tem sangue de barata? Você vai aguentar mais essa? É mais fácil dizer eu te abençoo do que eu te amaldiçoo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quem pode fazer isto por nós? Só o Espírito Santo. Eu só posso expor a palavra, eu só posso ensinar a palavra de Deus, mas quem pode fazer isto é o Espírito Santo. Agora vem um ponto importante, necessário. O Espírito Santo não vai fazer nada com você se você não quiser, se você não permitir.
ele é cavalheiro, ele é educado. Se você reconhece, olha, eu fui duro demais com essa pessoa, eu não poderia ter feito isso, você reconheceu. Senhor, me ajuda porque eu não consigo ser bom, eu não consigo ser diferente, mas a tua palavra diz que o fruto do teu Santo Espírito é ser paciente, é ser longânimo, longanimidade, não pavio curto, mas pavio grande. Está entendendo o que eu estou dizendo, amados? Então, eu quero isso. O que você está fazendo? Se você toma essa decisão na sua vida, você está se inclinando para o quê? Para o Espírito Santo. Entendeu o que eu estou dizendo? Você está se inclinando, você fala, eu quero aprender, me ensina. Eu não estou contente com a maneira que eu sou. Eu quero ser melhor do que isso. Eu não fui muito bom, muitas vezes a mãe foi dura com a filha, ou com o filho, ou o pai foi duríssimo com o filho, o esposo foi duro com a esposa, ou vice-versa, a esposa foi dura com o esposo, talvez o filho foi duro demais com as suas palavras com o pai ou com a mãe, entendeu? Mas se você não reconhecer e não pedir ajuda, ele não te ajuda. Ele te ajuda se você reconhecer que precisa melhorar, reconhecer que você quer ser bom, que você quer ser boa, então você diz, me ajuda, Senhor. Aleluia. Agora, se você diz, não, eu prefiro me inclinar para a carne, o que a carne fala? Não, eu vou brigar, pode ser quem for, eu estou no meu direito, não é justo isso. Olha aí, Jesus diz que nós não somos juízes, Mateus 7:1, não julgueis para que não sejais julgados. Com a medida que nós julgarmos, nós seremos medidos, olha aí. Então, não devo ser juiz. Eu não posso saber o que está no coração de vocês. Vocês não podem saber, não sabem o que está no meu coração. Nós não podemos julgar uma pessoa por sua fisionomia, por falar pouco. Está compreendendo o que eu estou dizendo? E muitas vezes nós julgamos a pessoa assim, olha lá, aquele é muito bravo, deve ser uma peste, olha que ruindade que é, e não é, a pessoa pode ser boa de coração, compreendeu o que eu estou dizendo? Hein? Mas nós temos que reconhecer isso. Quando nós reconhecemos e dizemos para o Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda, glória a Deus, deixa ele aí, deixa ele. Então, olha aqui, olha para cá, ele é um abençoado de Deus, pode acreditar. Então, veja bem, olha, quando eu peço ajuda e falo, eu quero me inclinar para o Senhor, o que Jesus faria no meu lugar? Você já parou para pensar nisso? Tem pessoas que faz 20 anos que tem uma mágoa e não perdoa de jeito nenhum, olha aí, ó. Aí fica doente, e diz, mas o que eu fiz, Senhor, para ficar doente? Eu vou inverter a pergunta, o que você deixou de fazer para ficar doente? Deixou de fazer o seguinte, deixou de perdoar, olha aí. Perdoa o que te magoa, não carrega nas tuas costas a pessoa que você tem mágoa, está entendendo? Fala, Senhor, faz eu enxergar aquela pessoa de uma maneira diferente, faz eu enxergar com o teu amor, faz enxergar como o Senhor quer que eu enxergue, olha aí. Vamos analisar alguns textos, a hora vai voando baixo, né? Mas vamos trazer essa mensagem para vocês nessa noite. Olha, os fariseus, por exemplo, entravam numa casa e via Jesus comendo com pecadores, ou com cobradores de impostos, Mateus. O que eles falavam? Vocês se lembram disso?
Chegava no discípulo de Jesus e falava assim: você acha que isso aí é mestre? Aí ele está comendo com pecadores, ele está comendo com publicanos, ele está comendo com prostituta. Jesus dizia: olha, o médico veio para os doentes, eu vim para os pecadores. Oh, aleluia! Está entendendo? Eu vim para os pecadores. O justo não precisa de mim. Ou seja, quem se julga justo não tem ajuda de Jesus. É isso que ele está falando. Mas somos pecadores, irmãos, todos nós. Mesmo os que recebemos Cristo como Salvador e Senhor, somos cheios de defeitos, de pecados, mas nós estamos dizendo: Jesus, não me abandona, eu preciso de Ti. Me orienta, Senhor, que eu quero seguir os Teus ensinos. Então o Espírito Santo tem liberdade no teu coração para te ensinar, para te conduzir, para te dar paz, para te curar, para te santificar. Glória a Deus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Olha só. Finalizando a pregação dessa noite, mas isso precisa voltar, é muito forte, é muito bom. Olha, uma pessoa que é salva instantaneamente, se morrer, vai para a glória de Deus. Aí vem um juiz da terra não é juiz que está no fórum, não é isso que eu estou falando. Um ser humano diz: como é que ele salvou aquele bandido que matou tanto, que fez isto, que foi ladrão, bandido, como é que ele salvou? Eu não fiz isto. Quando a pessoa entregou a vida a Jesus, ela foi perdoada. Compreendeu o que eu estou dizendo? Vamos ver lá em Lucas, capítulo 21, se não me falha a memória. Um ladrão tinha 2. Disse: lembra-te de mim, quando o quê? Tu estiveres no teu reino. O que foi que Jesus disse para ele? Isso. Em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Estarás, tu estarás. Ele foi perdoado, porque ele foi santificado pela oferenda, pela oblação do corpo de Jesus realizado uma vez. Agora em nós, sabia que nós estamos até em desvantagem com ele? Porque ele morreu, foi salvo e já foi. Nós continuamos aqui. Então nós temos que trabalhar com essa salvação, trabalhar com essa santificação. Para quê? Muitas vezes, alguns de nós acostumam a mentir, né? Mentir, ou ter inveja, ter ciúmes, orgulhoso, egoísta, tá? E foi salvo, e tem isso ainda. Ah, Senhor, eu estou vendo que eu sou egoísta, me perdoa, Jesus. Eu quero deixar de ser egoísta. Jesus diz nesse aspecto o seguinte, ó: faça para o próximo o que você gostaria que fizesse para você. Simples, aí. Tá? Muitas vezes, um irmão, uma irmã, ou um amigo, ou um parente não está bem, e não nos cumprimenta com alegria, não nos cumprimenta bem, e já azedou, a gente já fica nervoso, bravo, não quero, esse cara aí não faça isso. Como que você gostaria de ser cumprimentado? Eu gostaria que apertasse a minha mão, que me abraçasse, que me tratasse bem. Então faz isso para ele. Entendeu o que eu estou dizendo? O evangelho não é só para pôr na cacholinha, é para viver. Evangelho é vida. Evangelho não é como um supermercado que você fala: o que eu vou comprar? Eu vou comprar uma carne seca. Como é gostoso uma carne seca. Eu vou comprar uns espetinhos. Que delícia, eu vou assar e vou comer. Não, eu vou comprar uma lasanha. Estou pondo vontade em vocês, né? Mas faz parte da pregação, não é? Faz parte. Então, irmãos queridos, o evangelho não é assim. Eu vou na igreja só porque eu preciso de cura.
Eu vou na igreja só porque eu preciso de prosperidade. Não, irmãos. Aí, o chamamento para Cristo está sendo direcionado errado. Nós temos que dizer: venha para ser salvo. Venha porque tem algo melhor. Venha porque o reino de Deus é chegado. Venha porque se arrepender e crer em Jesus, você vai para o reino de Deus. E essa vida acaba muito rápido. Então venha por causa de Jesus. Venha por causa do abençoador. Não venha por causa da bênção. Mas Ele pode te abençoar? Pode. Lógico que pode. Se você crê de todo o teu coração, Ele vai te abençoar. E Ele vai dizer: esse meu servo, essa minha serva é humilde e me busca. Então eu vou tocar, eu vou curar, eu vou libertar, eu vou abençoar. Porque essa pessoa não vai se desviar. Amém, irmãos? Oh, glória! Aleluia! Oh, glória a Deus!